Fiz um laço mágico. Agora eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Agora, dentro do meu laço, eu vou fazendo pontos altos. Dentro do laço, pontos altos. Já tenho 3, e agora eu vou fazendo mais pontos altos, que eu preciso de um total de 24 pontos altos dentro do meu laço. Fiz 24 pontos, cheguei no final da carreira, conto 1, 2, 3 correntinhas, 1, 2, 3, e na terceira introduzo minha agulha e fecho com um ponto baixíssimo. Vou fazer 1, 2 correntinhas, que equivale a metade de um ponto alto. Aqui mesmo, da onde saiu as minhas correntinhas, eu faço metade de um ponto alto. Novamente, da onde saiu as minhas correntinhas, metade de um ponto alto. E fecho os 3 pontos juntos. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas de separação. Vou pular um ponto, pulo um ponto, no próximo eu faço o mesmo sistema. Metade de um ponto alto, metade de um ponto alto, metade de um ponto alto, e fecho todos juntos. Uma, duas, três, 4, 5 correntinhas de separação. Então, é desse jeito que nós vamos trabalhar por toda esta carreira, fazendo 3 pontos altos na mesma correntinha de base, fechando os 3 pontos juntos, 5 correntinhas de separação, pulo um ponto na base e faço a mesma coisa no próximo ponto. Agora, eu vou pular uma correntinha na base, vou pular o ponto de base e vou fazer aqui 3 pontos altos fechados juntos. É assim que nós vamos trabalhar nesta segunda carreira. Fiquei aqui, então, com 12 pontos pipoca. Agora, aqui no final, eu vou fazer 1, 2 correntinhas, venho aqui dentro desta laçadinha, aonde foi feito os 3 pontos, a junção dos 3 pontos, introduzo a minha agulha aqui e faço um ponto alto. Assim, eu fico já no meio aqui dos 5 pontos de separação, nessa argolinha, já fico posicionada aqui no meio. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou para o próximo intervalo, faço um ponto baixo e mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou para o próximo intervalo, um ponto baixo. Então, eu vou fazendo dessa forma por toda a volta. Nós nos encontramos aqui. Cheguei aqui para fazer o último vão aqui. Eu vou fazer da seguinte forma. Vou fazer 1, 2 correntinhas, 1, 2 laçadas na agulha. Aqui da onde saiu o primeiro ponto, que na verdade é a última laçada aqui do ponto alto, eu introduzo a minha agulha aqui e eu vou fazer um ponto alto duplo. 1, 2, 3. Então, eu posiciono aqui a minha agulha, meu fio. Para esta carreira, vou fazer 1, 2,
3 correntinhas que equivale a um ponto alto, e aqui nesta argola eu vou fazer pontos altos, até eu ficar com um total de 6 pontos aqui. Seis pontos altos, faço uma, duas, três, 4 correntinhas. No próximo vão um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três, 4 correntinhas, e no próximo vão, vou completar aqui com 6 pontos altos. Fiz mais 6 pontos altos, então é desta forma que eu vou trabalhar esta carreira. 6 pontos altos, 4 correntinhas, um ponto baixo, 4 correntinhas, 6 pontos altos. Em um vão pontos altos, no outro vão um ponto baixo. 6 pontos altos, um ponto baixo, assim por toda a volta. Cheguei no final da carreira, vou entrar aqui na terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Aqui, em cada posição dos 6 pontos altos, é aonde vai sair as nossas folhas. Aqui, aonde eu fiz o laço mágico, ajustei aqui o meu centro, puxei o meu fio. Agora, eu vou colocar a minha agulha de tapeçaria e vou arrematar aqui por dentro o meu fio. Então, eu vou passar aqui por dentro a minha agulha, nos pontos, ajusto aqui o meu centro do trabalho, passo por baixo aqui dos meus pontos e corto aqui o meu fio. Desta forma, eu escondo aqui o meu fio, já fica arrematado. Estamos aqui, então, aonde vai sair a folha. Vou fazer 3 correntinhas, uma, duas, 3, que equivale a um ponto alto. Aqui no próximo ponto, eu faço um ponto alto, e no próximo ponto, um ponto alto. Então, eu fiz ponto sobre ponto. Nos 3 primeiros pontos, 3 pontos, ponto sobre ponto. Uma, duas, 3 correntinhas. Uma divisão aqui no meio da folha. E agora, eu vou fazer 3 pontos altos também, ponto sobre ponto. 2, 3. Ponto sobre ponto. Entre uma folha e outra, não. 3 pontos altos, ponto sobre ponto. Agora, aqui na correntinha, eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Minha folha agora vai alargar. Quando eu terminar a carreira, eu também vou fazer aqui 3 pontos altos para completar a minha folha. Entre uma folha e outra, uma, duas, 3 correntinhas de separação. Venho aqui para a minha folha. Então, aqui eu faço 3 pontos altos fora da minha folha, porque eu tô alargando. Vou fazer aqui nas correntinhas 3 pontos altos e 3 pontos altos, ponto sobre ponto. 1, 2, 3. No meio da folha, 1, 2,
3 correntinhas. Vou dar seguimento aqui na minha folha. 3 pontos altos, igual eu fiz na outra folha ali, né? 2, 3 pontos altos. E na correntinha aqui fora, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Entre uma folha e outra, 1, 2, 3 correntinhas. E aqui eu faço o mesmo sistema que eu já vim fazendo. Então, é desta forma agora que nós vamos trabalhar a nossa folha. Alargando aqui por fora 3 pontos, divisão aqui no meio, 3 correntinhas, entre uma folha e outra, 3 correntinhas. Vamos lá, então. Cheguei aqui no fim da carreira, ficou faltando, então, os 3 pontos aqui das correntinhas, para completar ali a minha folha. Então, eu vou fazer estes 3 pontos. Feitos os 3 pontos, vou contar 1, 2, 3. Na terceira correntinha, coloco a minha agulha e fecho com um ponto baixíssimo, finalizando esta carreira. Esta próxima carreira, nós vamos começar aqui no meio da folha. A mesma coisa, ponto sobre ponto. Tô no terceiro ponto, vou fazer o segundo e o primeiro. Nesta carreira, o aumento será dentro da folha. Então, aqui nesse espaço, vamos fazer um ponto, 1, 2, 3 correntinhas e outro aumento aqui dentro da folha. Agora, ponto sobre ponto, os 6 pontos, ponto sobre ponto. A separação entre uma folha e outra será de 1, 2, 3, 4 correntinhas agora, de separação entre uma folha e outra. Agora, vamos fazer aqui a folha completa. Vamos fazer ponto sobre ponto, os 6 pontos, ponto sobre ponto. Fiz ponto sobre ponto, os 6 pontos, um aumento aqui dentro da folha, 1, 2, 3 correntinhas de separação, e para o outro lado a mesma coisa, um aumento aqui dentro da folha, e vou voltar aqui, ponto sobre ponto, os 6 pontos. Fiz ponto sobre ponto, entre uma folha e outra, 1, 2, 3, 4 correntinhas de separação, e volto aqui para o mesmo sistema, fazendo ponto sobre ponto. Então, é desta forma que nós vamos trabalhar por toda esta carreira. Cheguei aqui no final, falta então eu completar 3 pontos altos aqui na minha folha. Vou completar os 3 pontos altos que faltaram. Completei, venho aqui no meu terceiro ponto e fecho com um ponto baixíssimo. Estou aqui no meio da minha folha, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Eu comecei aqui no quarto ponto, então eu já tenho um ponto aqui, vou fazer esses 3 pontos, ponto sobre ponto. Então, vou completar aqui
os 3 pontos, fazendo ponto sobre ponto. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na carreira anterior. O aumento é aqui dentro do vão. Então, eu vou fazer um aumento aqui, um ponto a mais aqui dentro do vão, 1, 2, 3 correntinhas de separação dentro da minha folha. Do outro lado, a mesma coisa, um ponto aqui dentro, e agora eu tenho 7 pontos aqui. Então, eu vou fazer estes 7 pontos, ponto sobre ponto. Vou completar aqui. Estou aqui no canto da minha folha, então, no canto, eu vou fazer um ponto picô. 1, 2, 3 correntinhas, introduzo a minha agulha nas 2 laçadas aqui da frente e vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, aqui na saída da minha folha, eu tenho um ponto picô. De separação, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, de uma folha para outra, eu vou fazer agora 5 correntinhas. Feitas as 5 correntinhas, como eu vou entrar agora aqui na folha, eu também vou fazer um ponto picô. Vou fazer esta é a primeira, 1, 2, 3. Então, na terceira correntinha, introduzo a minha agulha e fecho com um ponto baixíssimo. Tenho também aqui um ponto picô também. Agora, aqui eu vou fazer ponto sobre ponto os 7 pontos. Ponto sobre ponto, até aqui. Fiz ponto sobre ponto. Aqui dentro eu faço o aumento, um ponto a mais aqui nas correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas de separação. Faço outro ponto aqui dentro das correntinhas. E vou fazer novamente aqui, ponto sobre ponto, os 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 1, 2, 3 correntinhas, passo minha agulha nas laçadas da frente e faço um ponto picô. Então, aqui nesta carreira, eu vou fazer um ponto picô quando eu começar a minha folha e quando eu terminar a minha folha. E de separação são 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu tenho que fazer o picô. Já ponho o meu dedo aqui, sabendo que aqui vai ser aonde eu vou fechar o meu picô. 1, 2, 3. Quando eu for fechar o meu picô, eu pego pelo laço de baixo, pela laçada de baixo, porque assim ele fica mais firme. Fecho com um ponto baixíssimo, pegando a laçada de baixo. Assim ele fica mais firme. E eu volto aqui o mesmo processo, fazendo os 7 pontos. Então, é desta forma que nós vamos trabalhar por toda esta carreira. Cheguei aqui no final, já fiz o picô, e agora eu vou completar estes 3 pontos aqui que faltaram na minha folha. Os 3 pontos altos que faltaram. Fiz os 3 pontos, na terceira correntinha, introduzo a minha agulha e fecho com um ponto baixíssimo. Próxima carreira, vou fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas. E eu vou completar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, já fiz um ponto. E agora, eu vou fazer ponto sobre ponto, os outros 4 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, né?
5 pontos eu preciso completar aqui. Fiz ponto sobre ponto os 5 pontos. Do mesmo jeito que a gente já vem fazendo, um ponto no meio, uma, duas, três correntinhas, um ponto no meio. Agora, aqui, eu também vou fazer 5 pontos, ponto sobre ponto. Somente 5 pontos. Já fiz um, vou fazer mais 4. Feitos os 5 pontos, ponto sobre ponto, tem 5 aqui. Agora, eu vou fazer o picô. 1, 2, 3 correntinhas, passo minha agulha aqui na frente e fecho com um ponto baixíssimo, porque agora nós vamos para a diminuição da nossa folha. Agora, ela vai ficar somente desse tamanho. Vou fazer 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho aqui no meio e eu prendo com um ponto baixo. Então, de agora da folha para a outra folha, são 6 correntinhas, um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, e agora eu vou fazer o picô. 1, 2, 3, e eu faço aqui o meu ponto picô. De uma folha para a outra. Agora, eu vou pular 1, 2, 3. No quarto ponto aqui, eu entro e eu faço 5 pontos altos. Ponto sobre ponto, 5 pontos. Fiz os 5 pontos, volto naquele mesmo sistema que a gente já vem fazendo. Um ponto alto aqui dentro, 1, 2, 3 correntinhas, outro ponto alto aqui dentro. E volto a fazer aqui 5 pontos, ponto sobre ponto. 1, 2, 5 pontos, ponto sobre ponto. Faço agora 1, 2, 3 correntinhas e faço o ponto picô. E faço aqui as correntinhas de separação. 6 correntinhas, um ponto baixo, 6 correntinhas. Então, é desta forma que nós vamos trabalhar por toda esta carreira. Cheguei no final da carreira, fiz o picô, e aqui eu vou colocar a minha agulha na terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, ficou desta forma esta carreira. Nesta última carreira, eu vou introduzir a minha agulha aqui na laçada do ponto, vou fazer um ponto baixíssimo. Próximo ponto, introduzir minha agulha, um ponto baixíssimo. Próximo ponto, introduzir a minha agulha, um ponto baixíssimo. Então, eu posiciono a minha agulha aqui em cima do terceiro ponto. Eu fiquei com 3 pontos aqui finais. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, próximo ponto, um ponto, e o próximo ponto, um ponto. Então, eu fiz aqui ponto sobre ponto, os 3 pontos. Agora, eu vou fazer um ponto alto aqui dentro, um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas e faço um picô. Novamente,
um ponto alto, um picô. 3 correntinhas, passo o meu fio, a minha agulha aqui na frente, pego o fio e fecho. Novamente, um ponto alto, 1, 2, 3. Passo minha agulha aqui na frente e faço um picô. E mais uma vez, um ponto alto. É desta forma que eu vou trabalhar aqui os pontos do meio. Fiz aqui 1, 2, 3 pontos, vou fazer 1, 2, 3 pontos, ponto sobre ponto. Estou aqui na ponta da folha, vou fazer 1, 2, 3 e faço um picô, porque na ponta da folha vai um picô. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque é o espaço entre uma folha e outra. Então, aqui no primeiro espaço, eu faço um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou para o próximo espaço, faço um ponto baixo. Está ficando deste jeito. Agora, aqui, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas e mais 3 do nosso picô. Então, eu venho aqui e faço um picô, porque de cada lado da folha nós temos um picô. E eu volto aqui. Então, eu tenho que pular 3 pontos. Então, eu vou pular 1, 2, 3, e no quarto ponto eu começo os meus pontos altos. E volto a fazer o que foi feito aqui. Então, é desta forma que nós vamos trabalhar por toda esta carreira. A folha, a ponta aqui da folha, e o espaço entre uma folha e outra. Vamos lá, então? Cheguei no final, fiz o picô, aqui na terceira correntinha, introduzo a minha agulha e fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, corto o fio e aqui eu vou colocar a minha agulha de tapeçaria e vou arrematar o meu fio por trás. E assim nós finalizamos a nossa peça. Espero que vocês tenham gostado e até mais.